Nós comemoramos há muito pouco tempo um dia que é especialíssimo, que é o Dia da Mulher. Então nós acabamos por nos dedicar algum tempo a fazermos uma amostragem da mulher através dos tempos, como uma homenagem. Nós não tínhamos como, num trabalho modesto como este, apresentarmos todas as mulheres de valor que já existiram. Não tínhamos como. Mas podemos fazer uma amostragem de algumas que a maioria de nós conhecemos, outras que não conhecemos e que, portanto, as iremos homenagear através deste modesto trabalho, como dissemos. E não podemos falar da mulher, nunca, em nenhuma circunstância, sem nos lembrarmos desta mulher. Nossa Mãe Maria. Este é um retrato falado, é um retrato mediúnico de Míriam, ou Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel conseguiu, através da mediunidade do Chico, dar-lhe esta ideia do rosto de Maria de Nazaré, e ele, por sua vez, o médium, conseguiu transmiti-la a um fotógrafo com uma arte especial de pintar retratos, Vicente Ávila, da cidade de São Paulo, e o retrato aqui está, o retrato de Nossa Mãe Maria. Há uma descrição de um contemporâneo da época de Jesus, Públio Lentulus, que não deixa de não ser o Espírito Emmanuel, que deu precisamente os tópicos para que o retrato fosse pintado. Emmanuel diz que é o mais belo homem que se possa imaginar, referindo-se a Jesus, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. Isto é parte de uma carta que foi encontrada no arquivo do Duque de Cesadini, na Itália, com esta descrição deste romano que estava na Palestina, como nós sabemos, no tempo de Jesus. Vamos agora entroncar, porque é importante nós desmistificarmos algumas coisas, vamos entroncar na Gênese bíblica, primeiro na criação do homem, que todos sabemos que Deus tomou do barro e fez o homem. E depois vamos desmontar o mito bíblico da criação da mulher. Porque é preciso nós desmistificarmos as coisas. Diz a Bíblia: então o Senhor Deus adormeceu profundamente o homem, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem. Por que é que nós dizemos que é um mito bíblico? Temos aqui alguns médicos na sala que estão cheios de saber o que é o esqueleto humano. E o curioso é que nenhum homem normal, apresentou até hoje um número de costelas ímpares. Então onde é que está a costela que Deus nos tirou para fazer a mulher? Vamos tirar isso da nossa ideia, porque Deus criou a mulher rigorosamente como criou o homem, porque nos cria espíritos. E espíritos nós somos assexuados. Nem somos homens, nem somos mulheres. Depois, quando reencarnamos, quando os nossos pais geram um corpo, esse corpo é que vai ficar com uma polaridade sexual, homem ou mulher. E quase sempre isso vai ser de acordo com aquilo que é a nossa necessidade reencarnatória. Qual é a nossa maior aprendizagem no campo masculino ou no campo feminino? Então, agora, já que na Gênese em 2:18 também diz que a mulher é uma auxiliar do homem, não vamos mais pensar como uma mera auxiliar, mas um verdadeiro ser espiritual igual
ao homem. Rigorosamente igual. Podemos até dizer, quando se completam, que é a outra metade. E não há nada melhor do que nós nos encontrarmos completos com a outra metade. Então vamos ver a mulher na Antiguidade, no início da nossa era, portanto, contemporâneas de Jesus. Vamos ver na Idade Média, na Idade Moderna e nos nossos dias. Um pouco, uma amostragem, um pouco ao longo da história da humanidade. E vamos começar precisamente nos casos mais antigos, nas sibilas, nas pitonisas, que eram sacerdotisas, as vestais dos templos romanos também. Vamos ver que os homens começaram a ver que a sensibilidade era muito mais desenvolvida na mulher. A mulher tinha mais capacidade de sensibilidade, sobretudo nestes casos da sensibilidade mediúnica, que no tempo não se chamava sensibilidade mediúnica, mas era a capacidade de premonição, o serem oráculos, como vamos ver a seguir. E então os homens interrogavam-se. Mas porquê que será que são as mulheres? Será que é por causa da roupa? É capaz de ser. Então vamos nós também começar a vestir roupas compridas, roupas de talares, como se chamavam na altura, para ver se nós também aumentamos a nossa capacidade de sentir. E isto foi na Antiguidade e continua hoje, porque ainda vemos muitas cerimónias religiosas em que aqueles que são os oficiantes continuam vestindo trajes compridos, a ver se a mediunidade lá chega. E uma das mulheres mais conhecidas da Antiguidade era a pitonisa do oráculo de Delfos. Este templo de Delfos, na Grécia, era de tal modo importante que praticamente todos os reis da Antiguidade enviavam os seus emissários, os seus embaixadores, fazendo perguntas a esta pitonisa. E ela tinha uma característica muito interessante que vocês veem aí. Ela subia numa tripeça sobre um buraco do chão, eram-lhe feitas as perguntas, como vemos ali, em pauta com o papel na mão e os outros atrás, eram feitas as perguntas e ela respondia. E quase sempre com uma grande probabilidade de acerto. Hoje sabemos que ela facilitava muito o transe com algo que ali está. Os vapores vulcânicos. Havia determinados gases que saíam do chão e facilitava-lhe a entrada em transe. Era como que um anestésico leve que a levava a ter mais capacidade de percepção das coisas espirituais. Depois temos a mulher como musa, a mulher inspiradora das artes, das próprias ciências. A mulher sempre inspirando aqueles que criam. E vamos encontrar uma mulher extraordinária do século XV a.C., 1500 anos antes de Jesus, Hatshepsut. Ela nasceu em 1503, entre 1503, mais ou menos, até 1458 a.C. Foi mulher-rei. Eu andei à procura do feminino de Faraó e encontrei as coisas mais diversas. Faraone, faraona, encontrei muita coisa, até que encontrei uma indicação de que Faraó não tem feminino, porque era um cargo tipicamente masculino, não era sequer permitido às mulheres serem reis no Egito, mas ela foi, por diversas circunstâncias da história. Ela é a sexta governante da 18ª dinastia. Teve 22 anos governando antes de entregar o trono ao filho. A primeira coisa que ela fez, uma vez que mulher no Egito não podia ser guerreira, e os faraós estavam sempre em guerra com os vizinhos, aumentando os territórios, como nós sabemos, a primeira coisa que ela fez foi abandonar a guerra. E fez o Egito voltar às atividades pacíficas, renovando as rotas de comércio com o exterior. E o fez extraordinariamente bem. Fez renascer a expressão artística,
representou o poder da mulher numa sociedade que nós sabemos totalmente dominada pelos homens. Uma grande mulher. Sem querermos entrar profundamente nesse tema, porque pode até trazer alguma controvérsia, há quem afirme que Chico Xavier é a reencarnação de Hatshepsut. Ela é uma das suas reencarnações, mas não vamos por aí, não temos provas, apenas o que lemos e ouvimos, deixamos por aí. Vamos ver agora uma outra mulher também muito grande em termos de competência e em termos de dignidade. Semíramis. Eu recomendo a todos, leiam isto. Leiam isto. Ela também era conhecida por Samura Mate, rainha da Síria, agora já mais próximo de Jesus, 8 séculos, criadora dos jardins suspensos da Babilónia, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os limites do seu império iam do rio Indo, no norte da Índia, até ao rio Nilo, no Egito. A dimensão deste império é maior do que o império de Alexandre o Grande, de Alexandre Magno. Para Heródoto, esse historiador grego, ela foi Shamiram, que significa pomba, num dos símbolos da divindade. Tal o valor que ele lhe atribuía. Em sânscrito, que é a língua hindu, a língua mais antiga do mundo, o seu nome era Semirama, aquela que ama. Em árabe, Semara, mulher soberana. Os assírios lhe deram o nome de Samura Mate, sendo Mate o seu título real. E aqui temos o livro que falamos, porque ela representa o exemplo do amor que pode ser imortal, quase eterno. O amor que vara os séculos e percorre os milénios. Nós julgamos que morre o corpo e o amor que nutríamos por alguém ou por alguma coisa, pura e simples. Por alguma coisa não, porque das coisas a gente gosta, das pessoas é que nós amamos. Então pensamos que morremos e que os nossos amores acabam. É um erro completo. Porque se o amor é verdadeiro, não há nada, rigorosamente nada que o apague. E a demonstração está no que vamos dizer a seguir. Temos aqui o Dr. Camilo Chaves, um distinto brasileiro. Formou-se na Universidade Gregoriana do Vaticano, diplomando-se em doutor em Teologia, Filosofia, Ciências Naturais e Matemática. Foi vereador, deputado e senador no antigo Congresso Mineiro. Pois este homem, sem saber porquê, sentia uma atração extraordinária pelo nome Semíramis. E ele não sabia porquê. Entretanto, à medida que a idade ia avançando, ele ia cegando lentamente. Foi perdendo a visão. E quando desencarnou, praticamente estava cego. Pois, conta-nos Divaldo, através da sua grande mediunidade e porque eles foram 2 grandes amigos, Divaldo conta que ele, quando chegou ao mundo espiritual, tranquilo, pois tinha tido a última reencarnação muito serena e um homem de grande estudo, pois chegou ao mundo espiritual tranquilo. Mas, entretanto, à medida que o tempo passava, ele começou a sentir uns gemidos e uns gritos que ele não conseguia perceber. Então, como teve a capacidade de conversar com o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, ele perguntou-lhe o que era aquilo. E ele então esclareceu acerca da sua atração profunda sobre o nome Semíramis. Ele tinha sido o seu esposo como rei da Síria. Tinham vivido juntos. E os reis daquela época, nós sabemos que
são profundos guerreiros. E nesta obra, neste livro, ele faz questão de resgatar a memória da soberana que levou a Babilónia ao pináculo da glória. Porque para muitos Semíramis é uma lenda, é um mito. E ele fez uma pesquisa muito autorada, muito completa, para comprovar de que realmente é um facto verdadeiro. Como nós já vimos, porque ela era reconhecida, até em várias línguas, o seu nome. Então ele fez um impecável trabalho de pesquisa, inspirado agora, sabemos nós, pela lembrança de antigas reminiscências que ele tinha arquivado nos escaninhos daquilo que é o seu subconsciente. E que nós todos também temos. Todos temos lá no fundo da nossa memória as nossas reencarnações passadas. Não é útil, encarnados, nós sabermos quem fomos. Mas, vez por outra, quando isso daí pode resultar algum bem para nós, a espiritualidade permite-nos saber. Então este rei guerreiro da Assíria, grande conquistador, um dos seus hábitos era mandar cegar todos os povos que conquistava. Os guerreiros do exército do povo conquistado ele mandava cegar. Mas dava muito trabalho cegar um olho de cada vez. E ele inventou um bidente em que cegava com um único gesto os dois olhos ao mesmo tempo. Agora ele percebia o porquê da sua cegueira. Ele agora percebia o inexorável da lei de causa e efeito. E ele, muito preocupado, perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes: mas agora como é que eu vou ressarcir todo este mal que eu fiz? E ele disse: não é fácil. Apadrinha todos aqueles que há 1800 anos estão chorando e gritando. Apadrinha-os para as próximas reencarnações. E Divaldo conta que um dia, ele percebendo como espírito, ele lhe veio pedir para o Divaldo receber na mansão do caminho 10 babilónios. E Divaldo os recebeu. Nunca nenhum deles conseguiu aprender o português. Muita dificuldade. Alguns até gaguejavam muito, não tinham capacidade de falar o português porque não tinham nos seus registros anteriores essa língua, dado tanto tempo que se mantiveram na erraticidade a aguardar a reencarnação. Então vemos que realmente o amor varou 18 séculos com toda a facilidade. E o Dr. Camilo Chaves lá foi tranquilo para a pátria espiritual. Outra grande mulher, Joana de Cusa, agora do tempo de Jesus. Encontramos referências no Evangelho. Joana, a esposa de Cusa, o intendente de Herodes Antipas. Joana de Cusa, encontramos referência em Lucas 8, 2 e 3. É uma das piedosas mulheres do Evangelho e que foi curada por Jesus. No ano 68 da nossa era, porque não quis abjurar, renunciar à fé em Cristo, ela é sacrificada no Coliseu de Roma, junto com seu filho. Desencarna perdoando aos seus carrascos. Ela tinha aprendido a lição com Jesus, perdoar aquele que os que o estavam matando. Ao tempo de Francisco de Assis, há referência a uma reencarnação deste espírito. Entre 1883 e 1252, mais ou menos, ela reencarna na ordem fundada por Clara de Assis, nas Clarissas. Para alguns estudiosos, ela até será Clara de Assis. Não temos nenhuma prova, mas damos a informação. Mais tarde, ela vem a ser Joana de Asbagé e Ramírez de Santilana, que entra para o convento e toma o nome de Soror Juana Inês de la Cruz. Está agora já século XVII, no México, em San Miguel de Planta. Era uma criança precoce, encantava pela sua beleza,
Começou a fazer versos com 5 anos. Aos 13, foi convidada para dama de companhia da esposa do vice-rei de Espanha, no México, que à época era possessão espanhola, como nós sabemos. Aos 16 anos ingressa no convento das Carmelitas Descalças e depois para a Ordem de São Jerónimo da Conceição e ficou conhecida como a monja da biblioteca, porque ela estava sempre alimentando o seu espírito através da leitura. Em 1690, ela defendeu o direito da mulher se dedicar às atividades intelectuais, porquanto, como nós sabemos, século XVII, a mulher era objeto de estar em casa, cuidando da casa e das coisas da família. Esse documento é considerado a Carta Magna da liberdade intelectual da mulher americana. E em 1695 houve uma epidemia de peste, ela socorrendo aqueles que estavam contaminados, é contagiada e desencarna com 44 anos, bastante nova. Passa o tempo e agora, século XVIII, ela reencarna novamente na cidade de Salvador, na Bahia, como Soror Angélica de Jesus. Entra para o noviciado em 1782, no convento da Senhora da Lapa, pronunciando votos um ano depois na Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição. É considerada a heroína da independência do Brasil, com um facto trágico. No dia 19 de fevereiro de 1823, as tropas portuguesas contrárias ao movimento independentista invadiram o convento onde ela era abadesa. E ela, de cruz em punho, ofereceu resistência à soldadesca para não lhes permitir a profanação do convento e transforma-se como um escudo de defesa à honra das suas noviças, permitindo-lhe, neste entretanto, que elas conseguissem fugir através de um subterrâneo para o convento da Soledade, na mesma cidade da Bahia. É atacada a golpes de baioneta e, embora prontamente socorrida, desencarna poucas horas depois, no dia 20. Tornou-se mártir pelo ideal de liberdade. Continua na pátria espiritual, mas não está parada. Agora assina as suas comunicações como Joana de Ângelis. Tem 2 comunicações no Evangelho segundo o Espiritismo: Espírito, amigo. Joana de Ângelis é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, orientando a sua vasta escrita, sobretudo sobre a psicologia, com tanta profundeza de conhecimentos em relação a essa ciência, que hoje muitos dos seus livros são estudados na Universidade de Psicologia no Brasil. Temos Maria Madalena, que encontramos referências em Lucas 23:49 e Lucas 24:10. Na primeira citação, recebendo o corpo de Jesus saindo do madeiro, junto com Maria, e depois, na segunda referência, quando ela vai ao túmulo e encontra o túmulo vazio e Jesus se materializa e conversa com ela. É referida ainda em Lucas 8. Acompanhavam-no, Jesus, os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Manuela, Madalena, da qual tinham saído 7 demónios. Por que carga d'água é que andamos todos relacionando Maria Madalena com uma prostituta? O Evangelho não tem nenhum ponto onde isso seja referido. Que ela foi curada por Jesus porque ela estava obsidiada. E uma obsessão polivalente. 7 espíritos. Aliás, 7 demónios, como está no Evangelho. Ainda do Evangelho e do tempo de Jesus, Fotina, a samaritana, que quando Jesus lhe pede de beber, e os 2 povos não se entendiam, eram inimigos, tanto os nazarenos como os galileus com os samaritanos,
E ela, muito admirada, pergunta a Jesus: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana. Diferendo religioso já naquela época. Porque os samaritanos adoravam a Deus na Samaria, num templo que tinham construído para fazer de algum modo sombra ao templo de Jerusalém. E isso tornou-os inimigos figadais. Este diálogo o encontramos em João 4. Aqui vemos a região da Samaria, relativamente afastada de Jerusalém, um pouco mais abaixo. E Jesus diz-lhe, num determinado ponto do diálogo, que ela fosse e chamasse o marido. E ela: mas eu não tenho marido. E ao mesmo tempo, quando ela diz isto, ela sabe o que era o seu passado em relação às relações com os homens. Então a vergonha estampa no seu rosto moreno a dor de se sentir assim, imediatamente descoberta por Jesus. Sentia-se ferida e humilhada no seu amor e ao mesmo tempo receosa. A samaritana procurava algo ali naquele poço. E já tivera 5 maridos, mas o seu espírito estava insatisfeito. Ela tinha sede, faltava-lhe uma luz, e ela veio na forma da boa nova, diretamente da boca de Jesus. Porque Jesus falou-lhe da água viva. A água viva que, afinal de contas, não só está disponível, ou esteve disponível para a samaritana, como está disponível para cada um de nós. Apenas precisamos tomar a iniciativa de querermos beber essa água. Como? Parece difícil, mas não é. Perdoando as ofensas, superando as nossas ambições, combatendo a inveja, eliminando a maledicência, sermos menos agressivos e ajudarmos o próximo. Esta é a água da vida. O Mestre quis encontrá-la. Jesus quis encontrá-la, porque ele poderia ter viajado por outros caminhos que havia, mas ele quis passar na Samaria, quis passar ali no poço de Jacó. Sabia o potencial espiritual daquela mulher e por isso ele ali esteve conversando com ela. Através da mediunidade de Carlos Torres Pastorino, publicado neste livro, segundo volume, A Sabedoria do Evangelho, temos a prova dessa elevação. Porque ele diz-nos, Jesus viu nela um espírito de escola, capaz de penetrar os mistérios do reino, capaz de perceber as coisas espirituais. De tal forma, Jesus a impressiona que a sua evolução daí para a frente se fez quase vertical. Dado que 15 séculos depois ela foi batizada com um nome até meio esquisito, Teresa de Cepeda e Ayumada. Nasceu em Ávila, na vizinha Espanha, em 1515. Com 20 anos entrou para o convento da Ordem do Carmo, os Carmelitas. Reformou-se a si própria pela modificação íntima e reformou a própria ordem, devolvendo-lhe o primitivo vigor espiritual que se estava perdendo. Ajudou a fundar os 32 conventos das Carmelitas Descalças em Espanha. Escreveu as obras místicas que a consagraram como a primeira escritora de prosa da literatura espanhola. Foi a única mulher, até hoje, que recebeu da Igreja Católica o título de doutora da Igreja. São vários os doutores. Doutora, só ela. É santa do catolicismo, é médium para nós na doutrina espírita. A samaritana reencarna como Santa Teresa de Ávila. Outra mulher que é referida em Atos 6, Lídia. A primeira mulher grega
a aceitar Paulo, o tarefeiro de proclamar a palavra de Jesus. É ela que o recebe na Grécia. Era natural de Tiatira, que vemos aí indicado no mapa da Grécia. Era vendedora de púrpura. E Paulo encontra na sua segunda viagem missionária, em que ele vai acompanhado por Silas e mais tarde volta, agora também com Timóteo. É ela que os acompanha depois até à cidade de Filipos, onde vão fazer a proclamação da Boa Nova, levar a palavra de Jesus. E está referido no Evangelho que ela se dirige a Paulo e lhe diz: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, se haveis julgado que eu já estou convertida ao cristianismo, entra na minha casa e fica lá. E, segundo Paulo, palavras suas, os constrangeu mesmo a isso e eles ficaram. O convite era tão veemente que eles aceitaram. Vendedora de púrpura era um símbolo, a púrpura, de nobreza e prosperidade, porque são atributos dessa cor. Desde a antiguidade ela tinge o manto dos reis e, por extensão, designava o trono e a dignidade reais. É a cor do chakra, da terceira visão, sendo comumente relacionado ao ocultismo e à magia. Eram necessários 12.000 múrices, moluscos, pequenas lapas, para tingir uma única toga romana. E vamos adiante. Trótula de Rogério. Eu sei que é das vossas relações, sabem perfeitamente quem é, mas tem muito mérito. A primeira mulher médica no mundo. Século XI. Nasceu entre 1030 e 1040, não há certeza. Há certeza que nasceu em Salerno, aqui na Itália. Ficou ligada à escola de medicina salernitana, que fez escola no seu tempo. Era ginecologista, obstetra e cirurgiã. Casada com um médico, teve 2 filhos, médicos. A prática da medicina foi proibida na Europa no século XIII, para as mulheres e para os judeus, exceto na Itália. Esta é uma afirmação de Bruck, no seu livro publicado em 1995, na página 56. Trótula de Rogério carinhosamente chamava o fluxo menstrual de flores, numa analogia às flores das árvores que dão lugar ao aparecimento dos frutos. Outra mulher, Hildegarda de Bingen, viveu entre 1098 e 1179. Nasceu no Sacro Império Romano Germânico, que é hoje a Alemanha. Religiosa, mística, profetisa, filósofa, compositora. Escreveu obras extraordinárias para serem cantadas em igreja. Escritora, pregadora, conselheira, médica e abadesa de Roppenberg. Um convento bastante importante na Alemanha. As suas visões foram escritas, inspiradas por Deus, dizia ela. E ela afirmava que lhe tinham sido transmitidas por uma voz ou uma luz celeste e que lhe ordenava que escrevesse para bem da humanidade. Deixou volumosa obra médica, sobretudo conhecimentos de plantas medicinais. Pregava em público, o que na Idade Média era espantoso para uma mulher, porque isso não era permitido. Pois ela fez 4 grandes viagens na Alemanha, percorrendo a Alemanha toda, para fazer as suas prédicas nas igrejas famosas. E uma mulher que nos é muito cara a Coimbra e a todos nós, Isabel de Aragão, não podíamos deixar de homenagear também. Nasceu em Saragossa, 1271, século XIII, e desencarnou em Estremoz, no dia 4 de julho,
que ainda continua sendo o seu dia, comemorado por nós na nossa cidade, de 1336. Isabel de Aragão, Rainha Santa Isabel, Senhora das Rosas, como carinhosamente nós lhe chamamos, casou em 1288, com apenas 11 anos, com o nosso rei Dom Dinis, o rei poeta. Casou por procuração. Chegou a Portugal mais ou menos com 13 anos de idade. Na década de 1320, ela lança-se entre dois exércitos, o do seu filho e o do seu marido, em Alvalade. Era o ano de 1325 e, 11 anos depois, volta a enfrentar dois novos exércitos, agora com o seu filho, já rei de Portugal, Afonso IV, e o seu neto materno, Afonso XI de Castela, em Estremoz, onde ela já muito doente foi, acabando por desencarnar. Rainha Santa, como nós sabemos, e num poema, Dom Dinis, o seu esposo, deixa expressa uma homenagem extraordinária, porque ele, como trovador, diz no seu poema: "Érades boa para rei", porque ele lhe encontrava o mérito, os conhecimentos, a visão, a atuação própria de um grande homem. Vem Inês de Castro, o grande amor do seu neto, de Pedro. Nascida em 1320 ou 1325 e assassinada aqui em Coimbra, na Quinta das Lágrimas, a 7 de janeiro de 1355, bem jovem. Diante dos filhos, como nós os homens podemos ser tão cruéis. Foi cantada por 3 poetas portugueses: Garcia de Rezende, António Ferreira e Luís Vaz de Camões, o nosso Camões. É ele que melhor definiu a sua beleza, imortalizando-a no seu poema como sendo o colo de garça. Era muito bela, segundo rezam as crónicas daquela época. Loira, de olhos cor de esmeralda, olhos verdes. Podemos considerar que é o amor de mulher mártir. Os túmulos em Alcobaça, que muitos de nós já visitámos, e a nossa grande escritora Carolina Michaelis referiu-se com respeito aos dramas de Inês, considero como tradição histórica não só o amor de perdição entre eles os dois, do herdeiro da coroa e o seu desenlace sangrento, mas também os seus reflexos de além-túmulo. Carolina Michaelis quer ver mais longe, porque nada acabou aqui quando os corpos deles morreram. A tragédia continua muitas vezes do outro lado, porque queremos nos vingar. Queremos tirar de esforço daquilo que nos magoou, e o nosso drama nos acompanha do outro lado da vida. Há a célebre frase que todos ouvimos muitas vezes quando já não é possível fazer nada: agora é tarde, Inês é morta. Ela vem a reencarnar mais tarde, junto com ele, como Joana I de Castela, agora século XV. E a mediunidade de Chico Xavier permitiu-nos saber desta reencarnação, não só dela, como também de Pedro. Ela, como filha dos reis católicos, herda Fernanda Isabel, herda um cognome, a louca. Era acusada de ser esquizofrénica, o que não corresponde à verdade. Teve uma viuvez precoce. O companheiro, novamente, se separa dela muito cedo, com 28 anos. O seu problema era mediunidade. E a mediunidade não compreendida, não aceita, naquela época, como nós sabemos, levou-a a muito sofrimento e a ser enclausurada por 46 anos na cidade de Tordesilhas. Ele reencarna como Filipe I Belo. Era oriundo da casa dos Habsburg
que é uma das famílias reais mais importantes da história mundial, que continua hoje. Por exemplo, os reis de Espanha pertencem a esta casa. Novamente, os dois vivem um amor trágico. Ela era profundamente ciumenta. Traslada o cadáver de Burgos para Granada, jamais se afastando do caixão durante 8 frios meses em que ela só viajava de noite. Vemos que é o inverso daquilo que foi feito na reencarnação anterior. Na reencarnação anterior foi Pedro que a levou para Alcobaça. Aqui é ela que o leva da cidade de Burgos para Granada. Outra mulher extraordinária, Joana d'Arc. Nasceu em Domremy em 1412. Foi martirizada em 1431, com 19 anos, na cidade de Rouen. Ela é a reencarnação de Judas Iscariote, o traidor de Jesus. Afirmava ter visões do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina e de Santa Margarida. E foi isso que a levou ao Tribunal da Inquisição e levou à fogueira como bruxa. Joana d'Arc, no entanto, cumpriu a profecia do grande mago Merlin, porque ele afirmava que uma mulher irá desgraçar a França, casando com um estrangeiro que depois quer o trono de França. Mas uma donzela a salvará à França. E foi o que ela fez. Conseguiu, através da sua proeza, colocar no trono de França o rei herdeiro. Todavia acaba traída, vendida pelo conde João II do Luxemburgo-Ligny por 10.000 libras, não as 30 moedas, porque ela vendeu Jesus, mas uma verba em dinheiro. E é condenada pelo bispo de Beauvais, o bispo Pierre Cochon. Outra mulher, Florence Nightingale, aquela que é a patrona das enfermeiras e dos enfermeiros, da enfermagem. Nasceu em 1820 em Florença, na Itália. Curiosamente, o seu pai colocava nas filhas o nome das cidades onde elas nasciam. Ela nasceu em Florença e ele chamou-lhe Florence. E uma irmã também lhe deu o nome de outra cidade que agora não me ocorre. Quando os seus abastados pais viviam neste país, em 1837, ouviu Deus chamá-la para fazer o seu trabalho. E interrogou-se qual. Muitos de nós o andamos fazendo. Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? Vocês têm dúvida da vossa missão? É amarmos-nos uns aos outros. E já é uma missão extraordinária, dificílima. É a missão de todos nós. Ouviu Deus. Que coisa! Nós ouvimos Deus. Muitas vezes não ouvimos porque não queremos. Fechamos os ouvidos. Porque é a intuição, a nossa intuição. Ela foi intuída. Porque alguma coisa ela tinha que fazer. E ela virá a descobri-lo. Ainda bem jovem. Em 1846 visitava um hospital, que era um hospital pioneiro, de Kaiserwerth, fundado e dirigido por freiras católicas na Alemanha. E é essa visita que a leva a ter um papel muitíssimo mais ativo na sua própria vida e a fez despertar para a enfermagem. Era uma moça brilhante e impetuosa, rebelde contra o papel convencional para as mulheres e até para o papel das esposas submissas, e dedica-se à enfermagem, principalmente no tratamento dos feridos de guerra, da guerra daquela altura, que era a Guerra da Crimeia, terrível. Em 1883 recebeu da Rainha Vitória a Cruz Vermelha Real, uma alta distinção. E em 1907 é a primeira mulher a receber a Ordem de Mérito do Império Britânico. Desencarna em 1910. As Irmãs Fox. Essas irmãs que tanto contribuíram para a chamada de atenção dos espíritos, da existência dos espíritos e da comunicação dos espíritos. Era o ano de 1847.
E a família Fox, numa casa em Hydesville, nos Estados Unidos, por onde foram viver, é através das duas filhas, Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11, que vai acontecer uma experiência que modificará para sempre a relação entre os dois lados da vida, entre este lado do mundo material e o lado de lá do mundo espiritual. Através dela estava lançado pelo plano espiritual, porque foram missionárias de certeza, a base para se poder concretizar a codificação do espiritismo, que seria realizada dentro de poucos anos pelo insigne professor Rivai, como nós sabemos. E agora, a vertente da mulher médium. Esta médium extraordinária, Florence Cook, médium inglesa, nascida em 1856, vê despontar a sua mediunidade apenas com 15 anos. Quase sempre a mediunidade mais ostensiva são em jovenzinhas. Viveu na parte norte de Londres com a família, duas irmãs também médiuns. Via os espíritos e ouvia as vozes deles desde a infância. Levitava, subia até tocar com a cabeça no teto e psicografava em escrita especular, que é a escrita que se faz da frente para trás. Só é possível ler virando o papel escrito para um espelho. Foi a primeira médium inglesa a obter materializações integrais em plena luz natural. Casou em 1874 e foi viver para Usk, no país de Gales, onde teve vários filhos, desencarnando em 1904, também bastante nova, 44 anos. Com esta médium, o extraordinário cientista, o professor William Crookes, inicia as suas pesquisas para provar de que o espiritismo é falso. Com a maior severidade, ele, um homem de ciência, durante 3 anos, realiza centenas de experiências com ela e Katie King, espírito que se deixa fotografar. Aqui os vemos, o professor Crookes e Katie. Nesta outra fotografia, vemos o professor, vemos o espírito e vemos a médium, para que não haja nenhuma confusão de que a médium pudesse disfarçar-se do espírito. Ali está ela, num transe profundo, porque eram transes sempre muito difíceis e, devido ao estado de exaustão, muitas vezes ela se deitava no soalho. E uma mulher portuguesa, Adelaide Cabet, nasceu em Elvas, no Alentejo. É uma figura importante da história portuguesa do início do século XX. De origem muito humilde e órfã. Conheceu o trabalho duro e, apesar de só fazer a instrução primária com 22 anos de idade, após casar, ela chega a médica, ginecologista obstetra e professora. Conta-se que, enquanto lavava o chão de sua casa, ia revendo as matérias de anatomia com o livro encostado no balde. Foi uma das pioneiras na universidade, na maçonaria e no feminismo. Publicista republicana, maçom, feminista, anti-alcoólica, abolicionista, a favor contra a escravatura, pacifista e defensora dos animais. Durante mais de 20 anos foi presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Representou o nosso governo português no estrangeiro muitas vezes. Benemérita, defendeu sempre as mulheres grávidas pobres, as crianças, as prostitutas e os negros. Humanista, aplaudiu o encerramento das tabernas e manifestou-se contra a violência nas touradas e o uso de brinquedos bélicos, princípio do século XX. E ainda hoje há pais comprando pistolas e espingardas. Progressista e de idade avançada para a época, ideias avançadas para a época, reivindicou para as mulheres o direito a um mês de descanso antes do parto, o que só foi concedido muitíssimo tempo depois. Em 1933 é a primeira mulher a votar em Portugal. Até aí, mulher não votava. Aliás, mulher nem tinha alma, como nós sabemos, até o século XVII. Maria Skolodowska,
esta que todos conhecemos, porque tem um rosto tão doce como vocês veem. Marie Curie. Órfã de mãe, muda-se da Polónia para a França e inicia os seus estudos universitários. Viveu na França com muitíssimo poucos recursos. Chegava a desmaiar com fome. Chegando a desmaiar, como já dissemos, durante uma aula. Casou-se com Pierre Curie. É a primeira mulher a lecionar na Sorbonne, essa universidade francesa onde só os homens tinham entrada. E a primeira a vencer um prémio Nobel, o da Física, em reconhecimento pelos extraordinários serviços obtidos nas suas investigações conjuntas com Becquerel sobre os fenómenos da radiação. 8 anos depois recebe também o Prémio Nobel da Química. É a única pessoa no mundo que consegue ter 2 prémios Nobel em diferentes campos. Faleceu devido à leucemia. Não é de admirar, pois mexendo no rádio sem percebermos ainda o que era a radioatividade naquela altura. Os seus restos mortais foram trasladados para o Panteão de Paris, tornando-se a primeira mulher a ser sepultada naquele local. Agnes Gocha Bojaxiu, Madre Teresa de Calcutá. Por que é que estas mulheres não têm nomes tão esquisitos? Nasce na Macedónia, em Skopje, desencarna na Índia, em Calcutá. Palavras suas esclarecem a vocação. Aos pés da Virgem de Letnice, escutei o chamado divino que me convencia a servir Deus. Intuição, missão. Foi considerada a missionária do século XX para a concretização do projeto de apoiar e recuperar os desprotegidos da Índia, para onde ela partiu em 1931, nunca mais abandonando-o, senão esporadicamente, nas suas viagens. Para desenvolver melhor a sua obra, funda a Congregação das Missionárias da Caridade, que foi muito difícil. Teve que fazer uma entrevista direta com o Papa para lhe ser permitido criar as suas Missionárias da Caridade. Escolheu como hábito o sari indiano. E as cores, ela justificou que o branco era o símbolo da pureza e o azul por ser a cor da Virgem Maria. Como princípios, adotou o abandono de todos os bens materiais. E o espólio de cada uma das irmãs desta ordem é um prato de esmalte, um jogo de roupa interior, um par de sandálias, um pedaço de sabão, um colchão e uma almofada, um par de lençóis, um balde metálico com o respectivo número. É a fortuna de todas estas irmãs. Recebe em 1979 o Prémio Nobel da Paz. E mulheres pioneiras na nossa doutrina em Portugal. Adelaide Ivone de Sousa, a doutora Amélia Cardia, Emília Gonçalves, Emília Pomar de Sousa Machado, Léo Leontina de Cabral Hogan, Madalena Lacombe, Maria Laura Além, Maria Carlota de Almeida Santos, Maria O'Neill, que na sua segunda viagem ao Brasil, por onde já vai relativamente doente, está apenas no Rio de Janeiro 1 ou 2 dias, volta a entrar no mesmo barco para vir de regresso a Portugal pela doença, desencarna em alto mar e o seu corpo é sepultado no mar. Maria Veleda. Todos estes vultos, se vocês derem atenção no nosso jornalinho do Farol, todos estes vultos, vocês vão encontrar sempre uma página dedicada para eles. Estamos agora a falar de Maria Velez em continuação, porque já vem de trás a biografia dela. Então a mulher, através dos tempos, tem tido um papel extraordinário, quer queiramos, quer não. E às vezes até com algum egoísmo da parte de alguns homens. Então a mulher vem sendo a companheira, vem sendo a mãe, como vamos ver mais à frente.
umas barriguinhas e tanto. A mulher recebe a alta honra de ser co-criadora com Deus. Deus criando o espírito, a mulher criando o corpo. Com a ajuda do homem, é claro. Conta-se que um espírito estava com medo de reencarnar. O medo que com certeza todos temos, porque sabemos o que temos que vir passar em função dos nossos passados. Mas o seu mentor pede-lhe para que não se preocupe, pois vai ser recebido quando chegar por um anjo. E como vou reconhecê-lo? Pergunta ele. O mentor espiritual informa-o que este anjo lhe será apresentado com o nome de mãe. E por este nome ele o chamará toda a vida, pois o coração materno é uma taça de amor a derramar luz, onde a vida se manifesta em todos os instantes. O próprio filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, apesar de nihilista, uma doutrina muito esquisita, afirmava: devemos considerar todas as criaturas como nossa mãe e da mesma forma que não podemos agredi-la, não podemos agredir a ninguém. Um conceito de não-violência muito bonito, baseado no amor filial. E dizia mais: amemo-nos como sendo mães uns dos outros. Conclusões que nós podemos tirar desta homenagem, de algum jeito extensa. Terminamos com a certeza de que a mulher atual, tal como no passado, pode contribuir com os aspectos mais elevados da sua feminilidade para aumentar no mundo o amor altruísta, a compaixão, o respeito pela vida. Afinal, tudo com que ela já está mais que habituada a desenvolver e pode expressar com mais facilidade do que os homens. É necessário e louvável que o género feminino se envolva em todos os aspectos da vida social e política. E ao decidirem isso, podem continuar ativas nas atividades tradicionais. Todos devemos respeito a essas opções e agradecer essa participação das mulheres tão valiosa. O mundo não foi feito para mulheres e homens competirem em demonstrações de superioridade, pois as características psicológicas, embora dissemelhantes, são do mesmo valor. Não vale a pena competirmos, porque isto é incontestável. Assiste à mulher o direito de lutar contra os preconceitos que estão demorando a desaparecer do nosso mútuo convívio, mas não perdendo nunca, nos protestos, a vertente construtiva. Jesus, em nenhuma circunstância, subalternizou a mulher, ensinando-nos que o supremo ideal é vivermos abrangidos no senso da edificação justa. Então, considerem-se todas as senhoras aqui presentes e que ouviram alguns casos tão característicos da competência feminina, considerem-se homenageadas por nós. A todas as mulheres aqui presentes, muito obrigado.